E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora vamos estar vendo todas as notícias de hoje do nosso querido tricolor, o São Paulo, que teve a saída de Muricy Ramalho, a saída de Alisson, foi pro Corinthians mesmo, quem diria, e o retorno de Rafinha voltando no lugar do Muricy como coordenador, e aquela função que ninguém sabe o que faz, mas tá lá no São Paulo. O Rafinha de volta aí ao tricolor depois de bem pouco tempo da sua saída. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Tem também clássico no final de semana, deixa aí nos comentários o seu palpite pro jogão de logo mais. Vamos assistir o vídeo junto, no final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito do clássico, de Rafinha, de Muricy, de Alisson, muita coisa pra gente falar aqui hoje. Crédito da história de texto de inscrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Com a repórter Marina Buffon. Boa noite, Ma. Queria que você falasse pra gente o que o dirigente comentou de mais importante desse momento que vive o São Paulo. Boa noite novamente, Michele. Olha, ele falou sobre muitas coisas, como eu comentei antes, foi uma conversa informal, mas a principal informação é de que Muricy Ramalho pediu demissão pouquinho antes da gente iniciar essa conversa, por volta das 3 horas da tarde. Muricy Ramalho, que estava no cargo de coordenador de futebol desde 2021, no início da gestão Casares, pediu esse desligamento para cuidar da sua saúde. Ele até deixou uma carta nas redes sociais, ali no perfil do São Paulo, agradecendo ao torcedor e ao clube, mas que decidiu, já que não estava 100% focado aqui no CT da Barra Funda e lá no Morumbi, decidiu então cuidar da saúde, mas seguirá torcendo do lado de fora, por assim dizer. Rafinha, ex-lateral tricolor, está muito bem encaminhado para assumir essa função ou até uma função ali parecida com essa de coordenador técnico, coordenador de futebol, aqui do São Paulo. Nas próximas horas a gente deve ter uma definição sobre isso. O próprio Massis disse que é um nome que ele gosta bastante. Além disso, a Massis falou sobre diversos outros assuntos, falou que a situação do Oscar não joga mais pelo clube, está no departamento de futebol e jurídico para decidir últimos detalhes. E por fim, disse que ontem, nesse jogo aí da Copinha que a gente viu agora na classificação tricolor, ele conversou bastante com o técnico Hernan Crespo, que estava ali presente, e disse duas coisas. Primeiro, que as negociações que estavam em andamento antes de ele assumir, ou seja, antes da semana passada, seguirão acontecendo, apenas essas, porque a base será a aposta do tricolor para a temporada de 2026, pensando, é claro, no cofre do clube. Tá certo? Eu volto com vocês e já trago informações do Choque Rei. Obrigada, Marina. E aí, Salazar, Alex Miller? A gente chegou a comentar algo semelhante a isso aqui no Gazeta Esportiva, acho até que eu estava com o Alex Miller, de que a tendência é de que a diretoria seguisse por este caminho. Lembra que comentamos aqui sobre vai tudo ficar parado até eles se resolverem, que é como agora foi dito ao Crespo, tudo para, segue, aposta na base. Olha, a base... É complicado quando a base aparece como solução. A base tem que ser aproveitada, tem que dar espaço, tem que dar oportunidade, ela praticamente sustenta o clube. Agora, quando ela tem que chegar para resolver o problema do profissional, normalmente isso não dá certo. Não pode ser a única alternativa. Normalmente isso não dá certo. Então, assim, olhando para o cenário do São Paulo, para o que a diretoria tem agora em mãos, eu entendo a decisão. Faz todo o sentido no aspecto financeiro. Mas no aspecto esportivo, Alex, São Paulo vai brigar seriamente para não ser rebaixado, tanto no Paulista quanto no Brasileirão, principalmente no Brasileirão, ao meu ver, se algo não mudar nessa hora. Como é que Salazar? Vai brigar contra o rebaixamento. Já está brigando, inclusive, no Paulista, inclusive. Eu acho que o futuro é esse O São mesmo. Paulo hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Primeiro time por fora. Um ponto. Se perder para o Palmeiras amanhã, corre risco de entrar na zona nessa rodada, faltando 3. Então o São Paulo tem que abrir os olhos, sim. Sim. E o Rafinha, conforme nós estamos vendo aí escrito no GC, ele assume a vaga do Muricy, ele chega para tomar conta dessa lacuna, né? Coordenador de futebol. Coordenador de futebol. O Muricy, até pelas limitações físicas, já não estava muito conseguindo realizar algo, Você né, de comentou aí, concreto. Alex, dá uma olhada. Olha aí, ó. E sabe o que tem no fim de semana? Ponte Preta e Noroeste em Campinas. A Ponte não fez um gol no campeonato em 4 jogos, 3 derrotas. 3 jogos, 3 derrotas. Se o Noroeste ganha, por exemplo, da Ponte Preta, que até é uma tendência pela fase da Ponte, e o São Paulo não ganha do Palmeiras amanhã, que também não é nada em Barueri, que acho que a tendência é não ganhar, inclusive, o São Paulo entra na zona de rebaixamento, faltando 3 jogos para acabar a zona de classificação. Tá certo que depois o São Paulo tem o Santos no Morumbi,
Tem o Santos em casa, é um clássico, tem que abrir os olhos. O Santos também brigando, o Santos até agora tem uma vitória no campeonato, que foi na estreia. Aí depois do Santos no Morumbi tem o Primavera em casa e a Ponte fora. A Ponte fora é a última rodada. Tudo bem. É o jogo que talvez... Mas o São Paulo tem que se cuidar, porque não pode ficar nesse negócio de risco de rebaixamento em Paulista. Cair a segunda vez no Paulistão é duro, hein? Agora, te perguntar uma coisa. Você agora foi... O Muricy não deixou... Não explica isso daí que os caras vão ficar não, bravos. Mas o Tele falou, o Zete falou, quem sou eu para não falar? O Muricy deixou o São Paulo aí, né? Tava há 5 anos no cargo e vocês acham que além dessa questão do joelho dele e tudo mais, tem esse desgaste do cenário político influenciando a saída dele? E também pergunto, o que vocês acham da chegada do Rafinha? O Arrima Assis diz que ele é muito querido, que ele é um nome muito respeitado pelo elenco. Vocês concordam com a posição dele, o nome dele para este cargo? Eu vejo assim como o Alex comentou agora. Acho que eu acho que é melhor para o São Paulo ter o Rafinha do que para o Rafinha estar no São Paulo agora. Não sei se me parece uma boa ideia para o Rafinha nesse sentido, muito por causa da instabilidade que vive o clube neste momento. Não estou dizendo que é só para pegar na boa, não é isso. É porque é um jogador que tem uma história, é um jogador que agora até criou uma ligação com o São Paulo e tudo mais. Enfim, tenho minhas dúvidas. Acho que para o São Paulo pode ser uma boa, mas sinceramente, os problemas do São Paulo para mim não passam por aí. Não passam por aí, porque é diferente. O papel do Rafinha agora vai ser muito semelhante ao papel de outros dirigentes, ex-jogadores que passam por qualquer clube. O caso do Muricy era um caso muito particular, por causa da ligação que ele tem. A história, a ligação, o respeito que ele carrega. Mas uma função concreta mesmo ele não tinha mais há algum tempo. Exatamente. Ele era importante, não era a função dele, não era o cargo dele. Não. O Rafinha vem para ocupar um cargo. Isso. O Muricy era no máximo um conselheiro. O Muricy ali, de repente, o Crespo bate na porta ali. Muricy, posso perguntar um negócio? Exato. Pois não, meu filho. O que esse coordenador técnico faz? Ele conversa ali com a equipe? Normalmente ele é o elo entre a diretoria e o elenco. Isso. Normalmente é a pessoa que faz esse elo entre diretoria, jogadores e comissão técnica. Só que o Muricy é o que estamos falando aqui. Ele tem um estofo muito grande. Pode vir um técnico de fora como o Crespo, que foi um grande jogador, Rafinha, mas quando ele vai falar com o Muricy, peraí, é o Muricy. O Rafinha com uma saúde perfeita, né? Com a energia que ele tem, imagino que ele esteja disposto a assumir esse cargo para trabalhar com vontade, né? Ele não vai chegar para o São Paulo, tá bom, vai, fazer um favor para vocês. Não, ele a partir de agora assume um cargo no São Paulo. Ele pode até exercer uma função que também era uma lacuna no São Paulo, de repente bater nos meios de comunicação, inclusive ele estava trabalhando como comentarista, ele sabe lidar com o público, com a comunicação, de repente o São Paulo se vê prejudicado numa situação lá qualquer, ele vai lá e pode falar, eu só tenho dúvida assim, o Rafinha já exerceu essa função em algum clube? Não. Eu vou lembrar aqui o caso, por exemplo, do Emerson Sheik, que é um cara que se comunica super bem, também trabalha na imprensa há muitos anos, foi ídolo de uma geração de corintianos, e quando o Corinthians tentou fazer dele este executivo, não deu muito certo. E o próprio Emerson Sheik chegou a revelar e falar, eu passei a enxergar o futebol de maneira diferente quando eu estive lá como dirigente. E nós estamos falando de um cara que está no futebol há muitos anos. Eu vou falar o seguinte, Paulo Sérgio, falando conosco direto da Alemanha, me informa o seguinte, que ele estava com o Rafinha e o São Paulo ligou diversas vezes para o Rafinha. O relacionamento do Crespo com o Muricy não é dos melhores, como a gente imagina, e que não tinha esse relacionamento tão estreito, e que o Rafinha é muito bem visto por grande parte ali dos atletas do São Paulo. Tá boleiro, né? Então fala boi preto, conhece boi preto. Eu não tenho a menor dúvida que com os atletas o Rafinha não vai ter problema nenhum. E quanto a isso, ele vai tirar de letra, né? A minha dúvida é sobre o cargo dele, a função dele como executivo, porque eu já vi grandes jogadores não conseguirem desempenhar quando se tornaram dirigentes. Vai ser a primeira vez dele num clube passando talvez por a sua maior crise institucional? Talvez sim, talvez a maior crise institucional do São Paulo, né? Então, sim, vamos ver, vamos aguardar. Agora, de novo, repito, no Paulista vai sofrer. Num clássico do Palmeiras, né? E do São Paulo, só que o jogo é na casa do Palmeiras, torcida única e tudo mais. Talvez tudo que viesse, se fosse o Corinthians, diferente. O Corinthians é pedra no sapato do Palmeiras nos últimos tempos e causaria um desconforto gigante no Palmeiras enfrentar o Corinthians nessa situação. Se fosse o derby no sábado, em vez do choque-rei. Qualquer outro time do interior não teria a mesma... Então, acho que para o Palmeiras, ainda mais pela fase do São Paulo, as questões do São Paulo cai como um adversário ideal.
No lado do São Paulo, diferentemente do Abel, o Crespo ele não está pagando o ano passado, ele está pagando esse ano, sobretudo. Caiu o presidente, as coisas extra-campo estão deixando de ser uma muleta. Ele começou a se expor demais nas entrevistas a partir desse ano. E ele vem de um jogo em que a estratégia foi completamente equivocada, com uma assinatura no final desastrosa que provocou a derrota e a cola na zona de rebaixamento. A grande probabilidade matemática é o São Paulo entrar para jogar contra o Palmeiras já na zona de rebaixamento. Se acabar o jogo perdendo, ele vai continuar na zona de rebaixamento, faltando 3 rodadas. E eu falei isso desde o começo, não, alarmista, não sei o que lá. O São Paulo, nesse Paulista, corre um risco gigante de cair, porque a tabela é uma sacanagem feita pela federação. Ninguém no São Paulo se atentou a isso. Então o time é o que visita o Mirassol, visita o Corinthians, visita o Palmeiras. Então se ele falha numa das partidas poucas obrigatórias em casa, ele corre um grande risco de cair. E ele falhou. Ele perdeu para a Portuguesa. Então o São Paulo está nessa situação. Sendo que o Massa nem falou, mas ele já tinha alertado, antes mesmo do Abel se colocar nessa situação, antes dos 4-0, que a situação do Abel não é exatamente para o Paulista, é para a temporada pelos títulos grandes que começam a ser disputados a partir de quarta-feira na Arena MRV, no caso do Palmeiras, e para o São Paulo contra o Flamengo. Cara, o São Paulo esquece, a semana vai ser Paulista, porque a corda está no pescoço. Então a semana é o Palmeiras e o Santos depois. O Flamengo no Brasileiro a prioridade passa a ser o Paulista. Não para ganhar, para não cair no Paulista, que é uma das poucas coisas que resta ao São Paulino. Com um detalhe em relação ao Crespo, que o Abel não tem. O sucesso da categoria de base, que no ano passado fazia a mesma pressão no Zubeldia, só que o Zubeldia era a questão... Lembra quando o Zubeldia foi para o Allianz Parque jogar contra o Palmeiras, depois de ter passado por Brasília? Empatado os 2 jogos, porque o Casares vendeu o mando? Sim. Então ele chegou contra o Palmeiras com a faca no pescoço, sem poder aproveitar os seus jogadores mais velhos, porque o Lucas não joga no sintético, não vai jogar de novo. O Oscar não jogava no sintético. E o Caleri, pelo jeito, vai, mesmo que seja para ficar no banco, mesmo que seja para estourar o joelho de novo, porque a situação exige. Dessa vez, não é para a pressão que o Zubeldia vivia, para... Olha, se você não se classificar para as finais do estadual, você está ferrado. Não, é para não cair. São Paulo não vai se classificar para as finais do estadual. Isso já está na conta. Então, é uma preocupação maior. E o sucesso da molecada na Copinha, que também pressionava o Zubeldia, a mesma situação, com o mesmo Alan Barcelos, com outro time, coloca, mesmo que o Crespo esteja aproveitando mais a base do que o Zubeldia, porque está tendo um rodízio de jogadores, coloca lá, o São Paulino, que foi em 25 mil pessoas na quarta, foi em 23 na quinta, contra o Ibrachina, e é um torcedor hoje que se envolve mais com a base, sente mais prazer, inclusive de resultado, com a base do que com o profissional. Então o Crespo se colocou nessa situação. O Alan Barcelos foi sombra para o Zubeldia, hoje ele é sombra para o Crespo. Ele está em mais uma final de Copinha. E o São Paulo, que adora o gramado sintético, mas não tem força para fazer uma campanha contra o gramado sintético, vai jogar o final de semana em 2 gramados sintéticos. Vai jogar em Barueri e vai jogar no Pacaembu, naquele lixo que virou o Pacaembu. O Pacaembu sempre foi a final da Copinha. Por que vai continuar sendo a final da Copinha se não é mais Pacaembu? O Corinthians e o Palmeiras só jogaram em casa a final porque o Pacaembu estava em reforma e não tinha um avará quando o Corinthians foi jogar contra o mesmo Cruzeiro, por sinal. Mas o São Paulo é aquele que não vai jogar no seu estádio a final, e deveria jogar no seu estádio a final da Copinha. O São Paulo deveria jogar contra o Cruzeiro no Morumbi a final da Copinha, como os outros rivais fizeram. O Palmeiras saiu da fila da Copinha jogando no Allianz Parque. Não foi no Pacaembu, não, onde ele perdeu para o Santo André, perdeu para um monte de time. Então são detalhes que ninguém cuida no São Paulo. O São Paulo é fraquíssimo no bastidor. E além de tudo, na calada da noite, 23 horas, F5 na escala de arbitragem, quem veio? Candançan. É aí.
E aí é uma prova. Quem que é Matheus Candansan? Como é que ele apareceu para o futebol? Pode repetir o quadro aí dos Choque Reis. Foi lá no Paulista, um jogo que o São Paulo jogou melhor com o Carpini. Saiu na frente. Ele inventou um pênalti de soco do Rafael, que socou a bola e tal. E ele não expulsou o Richard Rios numa entrada criminosa. Aquele jogo, ainda era o Casares, ainda era o Belmonte, foi o dia que eles foram para cima. E as arbitragens de São Paulo e Palmeiras estão no DNA desses últimos confrontos. O último jogo foi do Ramon Abate Abel. O anterior foi Flávio de Souza. Certo? Então tem que ter um cuidado com esse jogo especial. E quem tem que apitar são os melhores e não os que estão sendo testados. E vai ser o Matheus Candansan. Né? Por incrível que pareça, vai ser o Matheus Candansan. Mas o São Paulo é o café com leite do futebol brasileiro. É o Matheus Candansan? Fazer o quê, né? E o São Paulo está no fazer o quê desde o começo da temporada. Muito bem, Rafael. E aí? O Palmeiras é o favorito, né? Apesar da derrota contra o Novo Horizontino, 4-0 no último compromisso do Campeonato Estadual, mas devido a esse momento político que vive o São Paulo, semelhante ao do Corinthians recentemente, coloca o Palmeiras como amplo favorito. Infelizmente é ruim dizer isso, né? Como amplo favorito, mas é o São Paulo, que eu vou usar o discurso do Luciano contra o Mirassol, vai ser um ano dificílimo, é um São Paulo conturbado, jogador querendo sair, que é a questão do Alisson. Então, e até pontuando o que o Arnaldo disse, é triste pegar o discurso do Arnaldo, falar que o São Paulo hoje, infelizmente, é o café com leite na questão política. Um São Paulo que, no início dos anos 2000, cara, era o melhor time da América do Sul, era o time mais organizado. Politicamente era um exemplo, era vitrine. E olha como o São Paulo acabou tendo aí essa queda nos bastidores, né? É triste. Mas o Palmeiras, que precisa dar uma resposta muito forte para sua torcida, né? O Abel principalmente, tem que vencer e tem condições de conseguir um bom resultado. Como vou dizer, uma questão que o Palmeiras vai ter que enfrentar. Não sei se o São Paulo vai conseguir se aproveitar disso, né? A torcida estará naturalmente meio impaciente se o time do Palmeiras não jogar bem, torcida única, aquela coisa tal. Já teve vaia pro Abel lá, enfim. Tem a baixa procura de público, viu? Barueri, né? Baixíssimo, né? Olha... Não é só porque é Barueri, não. Tem a ver mais com a questão envolvendo o Palmeiras mesmo, qualidade do jogo. O Abel e tal. Vamos colocar na tela aí ele, preparem-se. Muitos assuntos para comentarmos hoje. Podemos começar pelo clássico. São Paulo e Palmeiras se enfrentam na Arena Barueri. Se eu não me engano é amanhã, né? No sábado. Um jogo muito importante para o São Paulo. São Paulo tem que no mínimo beliscar um pontinho lá na Arena Barueri. O Palmeiras também não tá na grande fase, tomou um cacete lá do Novo Horizontino, se eu não me engano. Mas é um time chato. O Palmeiras é um time que mesmo quando joga mal, ganha. Esse é o problema. O grande problema do Palmeiras é esse. É um time que mesmo quando joga mal, ganha. Joga mal, acha um gol. O São Paulo não tem essa sorte. Às vezes o São Paulo joga bem e perde. São Paulo é o outro oposto. Às vezes o São Paulo joga bem e perde. Quem dirá jogar mal e vencer? Mas é um jogo importantíssimo. O São Paulo deve ter várias mudanças. O Lucas não deve jogar. O Caleri deve ficar no banco. Devemos ter... Eu creio que ele deve voltar para o sistema com 3 zagueiros para deixar o time um pouco mais seguro, né? Voltar o time com os 3 zagueiros. Acho que ele deve colocar o Cedric pelo lado direito e não o Mike. A minha visão é que eu acho que o Crespo vai entrar mais para não perder do que para ganhar. Isso é o que eu acho que vai acontecer. O Crespo pode me surpreender? Pode. Mas eu acho que o Crespo vai entrar mais para não perder do que para ganhar. Por conta de tudo que está acontecendo. Principalmente por conta que 1 ponto lá não é um mau resultado. Agora, 0 ponto lá é sim um terrível resultado. Então, o São Paulo precisa pontuar. O São Paulo não pode também perder lá de 1-0, aceitável. Agora, você vai lá jogar contra o Palmeiras, toma uma cacetada, isso pode até causar a demissão do Hernan Crespo.
A copinha tá acabando, pode até causar a demissão do Hernan Crespo e o Alan Barcelos subir pro time principal. Escutem o que eu tô falando. Se o São Paulo tomar uma cacetada contra o Palmeiras, não se surpreendam se o Crespo for mandado embora e o Alan Barcelos assumir o time principal do São Paulo. Não se surpreendam. Não se surpreendam. Um jogo importante, o São Paulo mexido, o Palmeiras, por tudo que aconteceu, pelo cacete que tomou do Novo Horizontino, vai vir mordido, então vai ser um jogo minimamente interessante. Tivemos aí hoje também a saída do Muricy, a confirmação. O Muricy escreveu lá uma nota e tal, grande, 3 páginas, enorme a nota, nem li tudo pra falar a verdade. Mas o Muricy ele entrou pra fazer uma função de meio coordenador ali, mas a gente via muito pouco ele. A gente tem que ponderar também que o Muricy tem sérios problemas de saúde. Então, acho que isso também... E o Muricy, cara, ele já em várias entrevistas, ele falava que não queria... Ele sabia o peso, ele sabe a importância dele, ele sabe quem ele é e não queria ter a sombra dele no técnico. O técnico ter ali a sombra dele, o técnico ter... Então, o Muricy era um cara que ficava muito na dele. Se o técnico queria falar com ele, o técnico falava. Se o técnico não queria, não falava. O Muricy teria como função essa junção, fazer a ligação meio de campo entre comissão técnica e diretoria. Mas a diretoria do São Paulo é uma piada, tudo que o Júlio Casares fez. Então não tem muito o que fazer. Acho que agora com a chegada do Rafinha, o São Paulo ganha alguém que é menor que o Crespo como comissão técnica. Sim. Alguém que conviveu com esses atletas como jogador e que tem peito e tem vigor e tem força de vontade e tem tudo que é preciso para estar mais atuante em todos os sentidos, para cobrar tanto comissão técnica e jogadores quanto diretoria. Eu acho que o Rafinha ele tem muito mais esse estilo e até esse peito mesmo de chegar e falar, Crespo, tem que pensar nisso, tem que ver isso, e também chegar na diretoria, falar assim, isso aqui não pode estar, isso aqui tá acontecendo, não pode, isso aqui. Acho que o Rafinha pode fazer esse meio de campo e também conseguir, principalmente conseguir blindar elenco e comissão técnica de todas as tretas fora de campo que está acontecendo no São Paulo. Acho que o Rafinha consegue blindar também isso mais do que o Muricy, porque o Rafinha para mim vai ser bem mais atuante do que o Muricy, ponderando que eu sei que o Muricy tem vários problemas de saúde, que o Muricy saia, consiga descansar, consiga viver aí tranquilamente e que consiga ser feliz aí com o São Paulo. Só torcendo, e com certeza o Muricy deve voltar à função de comentarista de futebol aí. Tivemos também, né, a confirmação do Alisson saindo do São Paulo e indo pro Corinthians. Há uma divisão muito grande, muita gente falando assim, não pode deixar o Arnaldo, principalmente, meu Deus, deixou o Alisson ir jogar de graça. Cara, acho que a galera esqueceu do quão mal o Alisson foi na reta final do ano passado. O Alisson foi muito importante, mas os dois caras que estão lá são melhor que ele. O Marcos Antônio e o Danielzinho, que são os caras que fazem essa função, são melhor que eles. E o Bobadilla está vivendo um momento melhor que ele, então o Alisson era a quarta opção. E nem isso, né, que o Crespo prefere colocar o Pablo Maia. Então, o Alisson foi extremamente importante, viveu uma fase esplendorosa no São Paulo junto com o Pablo Maia. Na época do Dorival, mas depois, principalmente depois da lesão, o Alisson caiu muito de rendimento, a galera esqueceu. O fim do ano passado do Alisson foi medonho. O Alisson teve atuações muito ruins. O Pablo Maia também. E outra, o Alisson, os caras que estão lá são melhor que ele. Então, eu entendo que liberar o cara assim, liberando... Mas, por mim, ok, você tem lá Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla, Pablo Maia e Negrutti. Fora a molecada da base que vai subir depois da copinha. Acho que dá pra se virar. Eu acho que dá pra se virar.
O Alisson teve excelentes serviços prestados e precisava de ares novos, que seja feliz lá no Corinthians, óbvio, menos atuando contra o São Paulo. Enfim, quero que você deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!